E essa queria ser do Tião. Então, hoje a gente vai ter que começar um projeto que foi feito pela Kessia, né, da licenciatura de Geografia. E hoje a gente vai falar sobre manguezal e sua grande importância, principalmente nas suas mudanças climáticas. E para isso a gente convidou o Antônio Eurístides Mendes Neto, mais conhecido como Tião, né? A sua base acadêmica, principalmente, é bacharel e mestre em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará. Atualmente é doutorando no programa de pós-graduação em Geografia da UES, integra o grupo de pesquisa Sistema Costeiro Oceânico da CNPq, sendo membro do Laboratório de Geologia e Geomorfologia Costeiro Oceânico, pela GCO da UES, tem experiência na área de geociências e com ênfase em geografia física, atuando principalmente nos seguintes temas: sedimentologia costeira e marinho, raso, geomorfologia litorânea e de plataforma continental, estratigrafia sísmica e vales sísmicos, em fósseis e áreas pontuais, indicando geologia e geomorfologia de variações do nível do mar, né? Então, hoje a gente vai falar essa importância do manguezal, também grande tema que teve durante esse mês sobre ocupações imobiliárias, sobre construções próximo a esse ecossistema, as leis principais, né, que a gente tem que reger diante dela. Então, eu vou deixar a palavra com o Tião. As perguntas que estão sendo aqui do chat, a Natália Holanda e os Vinícius, Marcos Vinícius, irá coletar, para no fim a gente debater um pouco sobre o tema. Então, eu deixo com o Tião. Beleza, Antônio. Quando eu vou colocar a apresentação, quando ela estiver em modo tela cheia, tu me avisa, beleza? Vocês estão visualizando? Sim, dá para ver. Tá a tela cheia já? Tá, cheia. Tá ok. Bom, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, queria agradecer o convite, né, da empresa Júnior, da Geografia, né, dizer que isso é uma excelente iniciativa, né, do curso. Eu me lembro que teve uma iniciativa parecida, né, no bacharelado da Geografia em 2011, 2010, só que não conseguiram dar continuidade, né. Agora os meninos voltaram com essa ideia, é muito importante, e vai dar tudo certo, tomara que dê continuidade, né. Isso é fundamental, principalmente com relação a abrir mais janelas, né, de atuação do geógrafo. Bom, como o Antônio mencionou, né, a palestra sobre manguezal, né, no dia que se comemora a importância dele. Basicamente, eu vou fazer uma apresentação relativamente simples e rápida, demonstrando a importância desse ecossistema, certo? E a relação dele com as mudanças climáticas. Eu fiz uma apresentação de cunho, demonstrando alguns exemplos de cunho global e em algum momento comparando com o Nordeste e, consequentemente, com o Ceará. Beleza? Bom, manguezais, né? O que seriam manguezais? Manguezais, eles são ecossistemas, né, e ou hábitats costeiros, né, que ocorrem em regiões tropicais e subtropicais do mundo, né. Basicamente está associado, né, a árvores e arbustos, né. E a principal característica desse habitat é que ele vive, né, no setor entre marés, ou seja, entre a maré baixa e a maré alta, né.
sendo essa característica da maré o fator determinante para a sua ocorrência, ok? Ou seja, nesse ambiente em que ele vai receber influência de maré, né, vai ser um ambiente de interseção, né, de interação entre os ambientes continentais e o ambiente marinho, né, que é a zona costeira. E esse ambiente que o manguezal vai estar incluído, a gente vai já ver, né, a diversidade de formas que tem esse ambiente, ele ocorre, né, nessa interseção de água doce e de água salgada. Daqui a pouco vamos ver a importância disso. E essa oscilação de água nesse setor, ela é muito importante, né? Porque como tem essa variação da maré, sazonalmente, esse ambiente ele é inundado e, posteriormente, ele é exposto, né? Isso diariamente, certo? Além de ser um ambiente em que predominam materiais no solo de granulometria mais fina, né? Ou seja, materiais finos. Bom, neste slide, né, vocês podem observar um perfil típico transversal, né, da zona costeira, em que a gente observa a ocorrência de manguezal, né. Bom, basicamente, né, onde ele inicia e onde ele termina. Bom, o sistema em que ele está incluído, né, chama-se zona intermaré, né, ou seja, é a área entre a maré baixa e a maré alta. Nesse croquisinho aí, a maré baixa seria marcada por onde está essa linhazinha tracejada MB, certo? Do MB e em direção ao continente, aí tudo seria um ambiente que seria alagado, né, de acordo com a oscilação da maré. Eu não coloquei o limite da maré alta, mas seria todo esse ambiente, né, do MB em direção ao continente. Bom, como vocês podem observar, além da zona em que o manguezal ele vai ocorrer predominantemente, né, alguns outros subsistemas ocorrem, né, como planícies lamosas, os famosos salgado e apicum, e as poças pantanosas, né. Bom, esse termo apicum e salgado, ele é bastante utilizado, né, principalmente na legislação, mas do ponto de vista geomorfológico, né, ele não seriam os termos mais adequados, né, que estão em locais, seria melhor chamar de planícies de maré, né, ok? Bom, como vocês podem observar, né, a zona de manguezal seria esse setor que vocês estão observando. A principal característica desse setor onde o manguezal ocorre é que o substrato em que ele está, né, é um substrato eminentemente fino, né, rico em silt e argila, mas tem algumas exceções, de maneira geral. Mas por que substrato é de natureza fina, silt e argila? Devido a alguns fatores, né. O primeiro é que ele ocorre em regiões estuarinas, né, que são baixo curso de rios, né, ou seja, são ambientes que têm uma cota topográfica relativamente baixa, né, áreas de planície. E segundo, que recebe influência da maré, certo? E essa relação entre a influência da maré, da água salgada e da água doce que vem do continente, devido a essas duas águas ter características físico-químicas distintas, né, vai ocorrer um processo chamado de atração iônica de cargas diferentes, né, entre essas duas águas. E vai fazer com que, por exemplo, os materiais que estão em suspensão, como os argilominerais, eles se aglutinem, formem pequenos flóculozinhos e se depositem no fundo, ok? No fundo desse ambiente. Ou seja, isso só ocorre devido a essa interação de ambiente entre uma água doce, continental, e uma água salgada, natureza marinha. Okay? Isso é facilmente observado, por exemplo, quando vocês vão para a praia, né, especificamente para o ambiente onde ocorre o manguezal, se você, por exemplo, fizer um pequeno buraquinho ou uma trincheira, né, no solo, você observa várias lâminazinhas, né, e aquelas lâminas, seria esse processo de decantação, né, associado a esse material mais fino, lamoso ou areno-lamoso, ok? Mais à frente a gente vai falar um pouquinho dessa questão de apicum e salgado. Bom, onde o manguezal ocorre, existem algumas classificações que pode ser utilizada, né? Como, por exemplo, essa do lado esquerdo, seria uma classificação mais do ponto de vista geomorfológico, né? Eu trouxe aí para vocês 4 tipos básicos de formas, né, costeiras em que o manguezal pode ocorrer, como um ambiente de delta e estuário, por exemplo. Basicamente, qual seria a diferença de um delta para o estuário, né? O delta seria uma costa, né, em que ela avança em direção ao mar, né? E o estuário seria o contrário, né? Seria uma costa, um formato mais de reentrância, né? Ou seja, o delta indica meio que um avanço da linha de costa, né? E o estuário seria o inverso. Beleza? Um outro tipo de forma em que os manguezais ocorrem são nas barreiras costeiras.
ou comumente é chamado de cordões arenosos, ou spit, ilhas barreiras, né? E é bastante comum aqui no Ceará, também vou já mostrar alguns exemplos para vocês. Esse termo barreira costeira, para esses cordões, ele se deve porque essas acumulações de areia servem de proteção ao ataque das ondas, né? Aí na retaguarda desse corpinho de areia, né, essa barreira costeira, ocorrem os manguezais, que seria uma área um pouco mais abrigada, né, da ação das ondas. Ou seja, essa área atrás desse corpo arenoso, né, a gente tem o desenvolvimento do manguezal, porque não tem essa ação da onda atingindo diretamente, né, apenas a maré. Ok? E um outro exemplo de ocorrência, né, do manguezal seria nas ilhas oceânicas, que são áreas mais isoladas, né, desconectadas do continente, você também pode observar. Isso é muito comum, por exemplo, aí no Pacífico, tal. Vou mostrar alguns exemplos, principalmente em tabela, já para vocês. Bom, em relação à função, né, a classificação funcional do manguezal, ou seja, né, a associação da forma em que ele está, né, presente, né, os subambientes, e a disposição da vegetação em si, né, das copas, tal. Tem essas subdivisões aí que vocês podem ver, como manguezal em franja, manguezal anão, manguezal ribeirinho. No caso desse ribeirinho, normalmente ele fica nas margens de canais de maré. Manguezal de sobreelevação, né, que são áreas que ocorrem entre marés, né, que estão um pouco mais destacadas. Manguezal de bacia, que seriam locais onde o manguezal ele é bem povoado, né, ocupa uma grande área. E manguezal de montículo, que seria, por exemplo, em cima de um banco de areia. Né? Isso aqui no Ceará a gente verifica quase todos esses tipos, como ribeirinho, de bacia, montículo, a gente vê muito isso, né? Essas formas, certo? Eu vou mostrar algumas mais na frente para vocês. Ok? Bom, mas aonde o manguezal ocorre, né? Bom, como a gente viu na definição, né, na região tropical e um pouquinho para a região subtropical, né? Basicamente, eles se concentram em duas províncias biogeográficas, né, que vocês podem ver aí nessa área que está um polígonozinho aí meio azul claro, né, na área do Atlântico, né, pegando o Atlântico e o leste do Pacífico, que está à direita, e nessa parte à esquerda, né, a região do oeste do Pacífico e do Oceano Índico, né. Um fato interessante é que nessas duas províncias biogeográficas é que há uma grande diferença entre elas, né, que é a quantidade de espécies, né. Se a gente observar do lado esquerdo, né, na província biogeográfica índica, né, pegando o oeste do Pacífico, vocês verificam uma série de pontinhos de cores diferentes, né, vermelha, amarela, tal, azul, isso é diversidade de espécies, ou seja, essa parte do Oceano Índico e do Pacífico, a diversidade de espécies é muito grande em relação, por exemplo, à parte da direita, do Atlântico, né, ou seja, que tem uma diversidade de espécies menor, né, a setinha azul ali é a localização do Nordeste, ok? Mais na frente a gente vai entender melhor essa relação aí. Bom, e de maneira geral, dentre essas espécies, né, são mapeadas cerca de 70 espécies, né, de manguezal no mundo, dentre elas 32 gêneros englobando essas 70 espécies, ok? Bom, e no Ceará, quais são os gêneros e espécies que ocorrem, né? Bom, basicamente, a gente pode destacar 4 gêneros, acho que todos vocês já ouviram falar, né? Rhizóphora, gênero Rhizóphora, o gênero Lavicenia, o gênero Laguncularia e o gênero Conocarpus, né? E esses 4 gêneros englobam 5 espécies, né? Que é a Rhizóphora manga, a Avicenia shaweriana, a Avicenia germinas, a Laguncularia racemosa e Conocarpus erectus. Aí vocês observam 4 imagens, 4 fotografias, né? Dos que predominam desses 5, né? Aqui ou no Ceará ou no norte do Nordeste, de maneira geral, né? A primeira imagem de uma Avicenia, vocês observam, né? A pequenininha. A Rhizóphora manga, superior, lado superior direito, né? Que vocês podem observar, né? Aquela típica característica dela, né? Que é as raízes aéreas, né? Lembrando que a Rhizóphora, normalmente, ela fica bem, normalmente, em margem de canal, né? Certo? E a Avicenia já fica um pouco mais adentro do interior. Essa imagem inferior esquerda, né, seria Laguncularia racemosa, né, também com porte bem elevado. E o último, trago para vocês, o último gênero é o Conocarpus, né, da espécie Conocarpus erectus. Aí vocês podem observar, uma característica peculiar dele é que normalmente ele suporta, né, locais com bastante areia, né, como bancos arenosos. Vocês podem observar essa imagem, em que o Conocarpus erectus ele está em cima, basicamente, de uma grande aglomeração arenosa.
ok? Ou seja, essas são as 4 espécies que predominam aqui no Ceará. Bom, aqui a localização, né, da distribuição dele, não só no Ceará, mas pegando também Piauí, Rio Grande do Norte, Pará e Pernambuco, né? Aqui no Ceará, basicamente, você vai encontrar os manguezais em 4 subambientes específicos, como planícies fluvio-marinha, né? Que seria um exemplo de fluvio-marinha, como, por exemplo, a do Rio Coreaú, em planícies fluvio-lagunar, né? Que, como, por exemplo, o Guriú, em planícies lagunares, como em Itaema, e em delta, como até a gente viu no instante, né, que é um delta de maré pequeno, que tem em Capuí, né, ou seja, esses 4 subambientes, você, aqui no Ceará você encontra esses tipos de ecossistemas, certo? De habitat de manguezal. Bom, só lembrando, planície fluvio-marinha, né, é um vale de um rio, né, que foi afogado, em que tem essa interseção, né, ou seja, do final da bacia hidrográfica em conexão com o mar. Lembrando que uma laguna, ela não tem conectividade com a bacia hidrográfica interior, né, por exemplo, um rio, né, é só apenas uma conexão marinha, né, e de onde é que vem a água doce? Normalmente de dunas que está fixada, por exemplo, em barreiras costeiras, como eu mostrei naquela imagem, como um cordão de areia, certo? E quando ela é flúvio lagunar, é que você tem uma barreira costeira e um rio associado, por isso que era flúvio lagunar de transição, ok? Bom, e nesses 4 subambientes específicos aqui no Ceará, eu trago primeiro para vocês observarem essa figura do lado esquerdo, certo? Essa tabelinha aí. Tem basicamente todos os nossos planícies fluvio-marinhas, lagunares, né, aqui do estado, dividindo em costa leste e costa oeste. Aqui, basicamente, nesse trabalho, né, do Maia, ele faz a evolução, né, das áreas, né, em quilômetros quadrados, que ocorre o manguezal, a evolução nas últimas quase 3 décadas, né, 25 anos mais ou menos. O que é que ele observou nesses 25 anos? Lembrando que o 78 seria representado pelo azul, que é a imagem mais antiga, né, que ele fez o estudo, e o roxo, né, seria até 2004, ou seja, basicamente quase 3 décadas, né. Se vocês observarem onde está a seta vermelha, né, vocês observam um grande aumento, né, do polígono vermelho, ou seja, tanto no Rio Timonha, no Coreaú, em Itarema, no Aracatiaçu, Mundaú, no Rio Cocó e no Rio Ceará, e no Rio Pirangi. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, no período mais recente, né, no caso que ele observou, principalmente nos anos 2000, aumentou muito a quantidade de manguezal, né? Por que isso aumentou? No final da apresentação a gente vai discutir um pouquinho, tentar compreender o que fez com que, por exemplo, observe-se, né, basicamente, tanto na costa leste como na costa oeste, o aumento, né, de áreas de manguezal, né? Lembrando, mesmo com essa perspectiva de degradação e tal, né, ele observa-se uma tendência crescente. Mas por quê? Né? Fator antrópico, é natural? Vamos já observar um pouquinho isso, né? Bom, já do lado direito você tem um exemplo específico, né, que na tabela lá da esquerda a gente viu vários exemplos, né, de baixo custo de rio, agora só um específico, né, lá direito, na tese da Rodrigues, vocês podem observar, esse é o vale do rio Coreaú, certo? O que é que vocês se atentem, que a cor, essa cor meio azul, ela se refere a ganho, ou seja, a que o manguezal aumentou em 3 décadas que ela analisou também, de 85 a 2013. O vermelhinho sendo locais que ocorreu perda do mangue, certo? Natural, e o polígonozinho preto, basicamente no lado direito do vale, são áreas que foram desmatadas, por exemplo, né? Perda artificial. O que é que observa-se? Observe que nessas 3 décadas, o Vale do Coreaú, ele aumentou o Vale do Coreaú, no caso, para manguezal, né? Aumentou mais de 7 quilômetros quadrados de mangue, foi acrescido, né, nesse ambiente, né? Ou seja, muita área, né, bastante considerável, ou seja, cerca de 55% de aumento, certo? Daqui a pouco vamos discutir por que as possíveis causas desse aumento de manguezal, né? Bom, agora vamos entrar na parte bastante interessante, que é a importância, né, do manguezal, né, de a gente deixar, preservar ele, não degradar ele, né? Bom, a primeira importância que eu trago para vocês é a questão da dinâmica do carbono, okay? Ou seja, aquele esquema básico do ciclo do carbono, né? Aqui, na primeira imagem que eu quero mostrar para vocês, essa superior esquerda, né?
onde basicamente tem um fluxozinho básico do ciclo do carbono, né, desde o CO2, né, na atmosfera, passando pelos ecossistemas oceânicos, costeiros e terrestres. E esses três ecossistemas, né, terminando onde está essa setinha azul, né, nos locais que são chamados de sumidouros de carbono, né, que são basicamente solo, né, sedimentos e tal, e aí que entra o manguezal, certo? O manguezal como um excelente, né, local que recebe, né, sumidor de carbono, ou seja, nesse ciclo do carbono, né, ele captura carbono, né, CO2 da atmosfera, ou seja, é um excelente isso para a questão da regulamentação do clima, né, tal. Vamos já para os números, mostrando a importância do mangue. Nessa figura superior direita, a gente observa a síntese disso que eu falei para vocês aí, ó, nas relações básicas do manguezal no solo. Já a fotossíntese, né, a morte, né, queda de plantas, né, e as trocas gasosas, né, que ocorrem, né, até a decomposição e o carbono sendo fixado no solo, ok? Bom, com isso, vamos para essas duas tabelas abaixo, pessoal. Na tabela inferior esquerda, né, que a gente tem o armazenamento de carbono dos manguezal, certo? Eu vou dar o exemplo do manguezal e comparar com outros ambientes com vocês. Primeiro, eu quero que vocês se atentem para esse polígono azul, certo? Que é onde está marcado as florestas de manguezal, certo? Aí, dentro desse polígono azul, quero que vocês observem, né, a quarta coluna, né, que tem o número 163. O que seria esse 163? O 163 seria a taxa de carbono, né, que é armazenado nos locais em que ocorre o manguezal, ou seja, no solo do manguezal, né. Esse, no caso, essa taxa de armazenamento de carbono é grama metro quadrado por ano, né, ou seja, o valor de 163. Agora, vamos comparar com esse polígono abaixo, verde, né. No caso, aqui a gente tem dois exemplos, florestas tropicais e floresta temperada. Nessa mesma taxa, né, de armazenamento de carbono, que o mangue era 163, a gente verifica que as florestas tropicais apenas 4 gramas metro quadrado por ano, e as florestas temperadas 5,1, ou seja, proporcionalmente, né, a gente tem muito mais floresta tropical, né, mas a questão de armazenar carbono, o mangue, ele armazena muito mais do que esses dois grandes e importantes ecossistemas, ok? Ou seja, que demonstra que mesmo sendo um ambiente relativamente pequenininho, mas ele tem essa grande potencialidade, né, de armazenar carbono, né, ok? Já essa outra tabela do lado direito, ela meio que completa a anterior, certo? Quando a gente vai lá para a setinha, né, que tem a América do Sul, a biomassa do manguezal associada é em torno de 185 toneladas por hectare, né? E o que é que significa esse número? Esse número, ele significa, né, uma grande quantidade, né, de material orgânico, de biomassa que é produzido nesse ambiente, e que normalmente ela é superior a quase todas, isso na América do Sul, certo? A quase todas as outras regiões, né, como por exemplo, o sudeste da Ásia, ou o sul da Ásia, desculpa, o leste da Ásia, o sul da África, a Austrália, certo? O hemisfério norte, ali na parte do Atlântico, né, do Atlântico Norte, Caribenho, por exemplo, ou seja, esse ambiente do manguezal na América do Sul, né, ele só fica atrás do Sudeste Asiático e das ilhas do Pacífico, né, que são áreas que a gente viu naquela figura que tem a maior biodiversidade de manguezal, né, ou seja, depois dessas duas áreas vem a América do Sul, certo? Com essa grande quantidade de biomassa, né, de potencialidade de acumulação no seu solo. Bom, outra importância, né, do manguezal é a biodiversidade associada, certo? Aqui no caso, a gente pode observar o exemplo do Brasil, que é esse polígono azul, né, e os exemplos de espécies são as setinhas e os polígonos verdes, né, onde a gente observa no Brasil, em torno de 7 espécies, aqui no Ceará a gente viu que tinha 5, né, no Brasil, como um todo, 7 espécies, né, peixes, até uma diversidade de torno de 287 espécies de peixes, crustáceos, 60, gastrópodes, que são um tipo de molusco, 11, bivalvo, 24, que é o tipo de molusco, né? Esse é o exemplo de algumas espécies, mas, por exemplo, fora as aves, né, que dependem desse ecossistema também. Bom, aqui algumas figuras, né, alguns exemplos, para vocês observarem, né, essa biodiversidade, né, de algumas espécies que ocorrem além do manguezal, né, nesse ecossistema. Bom, a primeira imagem, né, o caranguejo, né, o camaracuane, que vocês podem observar, certo? No meio, a gente observa um pequeno molusco, né, um bivalve, Flagelos plebeios, né, e na parte superior direita, a gente observa um tubinho que ele cria, certo? No caso, esse tubinho ele cria, né, que chama estrutura de bioturbação, tanto esse
esse molusco, como também o caranguejo, ele faz. Normalmente, quando a gente vai para essas áreas, né, vocês observaram os buraquinhos no solo, né, que seriam esses tubinhos que eles fazem, que basicamente para alimentação, moradia, né, tal. Aí isso é importante para a aeração, né, do solo. Eles acabam levando material da superfície para o fundo, né. Vocês podem observar nessa imagem que no topo a gente tem um material meio que arenoso, né, e na base um material mais lamoso, ou seja, os organismos acabam misturando as faces sedimentares, ok? Na parte inferior do slide, a gente observa, por exemplo, no lado esquerdo, a presença de algas, né, importantes algas que ocorrem, né, como a Rhizoclonium riparium, e eu mostrei uma ave para demonstrar, né, também a questão das aves que ocorrem na região, que é uma garça azul. Bom, outra importância fundamental nesse ecossistema, né, é a parte econômica. Econômica, no que eu falo, seria desde subsistência, né, industrial e lazer. Vamos para alguns exemplos. A primeira fotinha aí é de Porto dos Barcos, em Itarema, onde a gente observa-se, né, uma pequena área portuária, né, pesca, mistura de pesca comercial com tradicional. No meio, a gente observa um exemplo de área de pesca, né, como currais de pesca, certo? Que seria feito manualmente, para aprisionar peixes, né, como se fosse um curral mesmo, né. E dentro do ambiente em que o manguezal ocorre, também, por incrível que pareça, né, também ocorre áreas de pecuária, como vocês podem observar nessa imagem, superior direita, né, como ovinos, no finalzinho ali tem suínos, não sei se está vendo muito bem, né, isso é lá no Cauaçu, né, ou seja, pecuária também mesmo nesse ambiente lamoso. Outros tipos, exemplos de atividades, né, são as salinas, né, e você pode observar nessa imagem no centro esquerdo, né, onde você pode ver a questão das áreas bem retilinizadas, né, com tanques, isso é lá em Capuí, né, e o mangue no extremo ali direito. Lembrando que essas áreas normalmente, elas ocorrem em áreas de apicultura e salgado, que a gente vai já ver. E embaixo da salina, a gente tem os exemplos de cassinicultura, né, também esse mesmo esquema de tanques, né, que em cima de áreas de apicultura e salgado, do lado do ecossistema manguezal. Okay? No centro da imagem, a gente observa, né, a questão de usos múltiplos, né, além do tanque de cassinicultura, né, que a gente pode observar, que está no limite do mangue, que está à esquerda, né, a gente verifica torres, né, de aerogeradores, né, para a geração de energia eólica, ou seja, no mesmo local você tem o manguezal, o apicum, dá para ver na parte superior ali, geração de energia eólica, né, e os tanques de cassinicultura, né, ou seja, um bem de usos múltiplos. Embaixo a gente observa o kitesurf, né, também seria uma atividade de lazer, né, econômica também, sei lá, na Ilha do Guajiru, além da agricultura, né, aqui no caso coqueiros, né, vocês podem perguntar, mas o ambiente onde o Banco é muito lamoso, né, o que justifica, por exemplo, ter plantação de coco, né, nesse ambiente. Então, basicamente, os agricultores, os que moram na região, né, eles aproveitam, por exemplo, bancos de areia que ocorrem, né, e por ser mais arenoso, né, tem um solo propício, né, a fazer algum tipo de cultivo, e eles aproveitam, né, esses banquinhos de areia. Tem um exemplo, vou mostrar já para vocês, e plantam também, além da pecuária que eu mostrei em cima. Bom, agora vamos para os principais impactos que ocorrem nesse ambiente, certo? Bom, o primeiro exemplo, que é esse superior da esquerda, né, que no caso a gente observa uma retilinização de canal, né, a partir da sua artificialização. Certo? Vocês podem ver até manguezal no entorno, né, e uma estrada no meio dividindo o lado esquerdo para o lado direito, né. Vocês observarem, vocês observam o mangue do lado esquerdo, lado direito vocês não têm. Por quê? Aí eu venho para essa imagem da direita, né, porque tem um localzinho que a galera normalmente chama de gamboa, né, que é uma área que controla a vazão, basicamente, da maré. Né? Isso controla, por exemplo, a distribuição de água e, consequentemente, salinidade, né? Que faz com que algumas áreas deixem, por exemplo, de ser ecossistemas salobros e passe a ser doce, pelo menos em alguma parte do ano, ou seja, impactando os ecossistemas que ocorrem, né? Vocês se lembram que no slide anterior eu falei do coco, né? Vocês podem observar nessa imagem da esquerda, né? Uma distribuição de plantação de coqueiro, né? Em cima de um banco de areia, nessa figura da esquerda, na parte superior, né? Eles aproveitam esses banquinhos e plantam também. Bom, essa figura abaixo
exemplo, por exemplo, de uma obra não concluída dentro do estuário, esse é o estuário do rio Aracatimirim, né, é uma ponte que ia ligar a comunidade de Patos à comunidade de Torrões, mas virou um elefante branco, né, ficou ineficaz, aí não foi para frente, e ficou só um impacto, né. Bom, agora eu quero mostrar para vocês o exemplo de como era uma área, né, antes, por exemplo, de um tanque de cassinicultura, né, como ele está hoje. Seriam essas duas figuras do lado esquerdo, do Google Earth, ó, que é a figura de junho de 2011 e de julho de 2017. Nessa figura acima, se vocês observarem, tem um polígono vermelho, né, que é o mesmo polígono da figura abaixo. Nele, a gente observa o quê? Grande presença de apicuns e salgados, né, que são essas áreas aí, basicamente apicum, né, que são essa área que está desprovida aí de vegetação, né, tal, e mangue nas bordinhas do polígono vermelho, né, vocês podem observar, né, um pouquinho de mangue também. O que é que a legislação diz, né, vai ter o Código Florestal, vai ter o Código Florestal, que vai falar do manguezal como APP, né, e vai ter me esqueci o nome da legislação aqui agora, que ela menciona, né, apicum e salgado, e diferencia apicum e salgado, como, por exemplo, que a legislação fala, né, que, por exemplo, o apicum seria áreas, né, que teria o teor de salinidade acima de 150 partes por mil, né, que teria, né, seria desprovido de vegetação, como a gente pode ver, e o salgado seria uma área abaixo desse teor, né, entre 100 e 150 partes por mil, com a vegetação sim rasteira, né, isso é o que a legislação diz, e ela aponta que essas áreas podem ser ocupadas por essas atividades, salineira e de cassinicultura, que é o camarão, né, porém, o mangue que está no entorno, ele tem que ser preservado, né. Só que aqui no caso, nesse exemplo, a gente verifica que uns entornos que tinha um pouquinho de manguezal do polígono, né, também foi desmatado, né, porque o mangue é APP, né, uma explotação permanente, ou seja, ele foi desmatado, como a gente pode observar nessas duas imagens, de junho de 2011, comparando com junho de 2017. Já do lado direito, a gente observa a laguna do Iguape, né, que fica na parte sul da praia do Iguape, que é Quirais, né. A gente observa nessa imagem, né, a gente observa o manguezal, né, nessa parte esquerda, e tem uma ponte, né, que separa uma parte da laguna, né, na figura direita, né, que tem tanques desativados, que vocês podem observar, né, uns quadrados, né, que são esses tanques que não estão funcionando mais, né, ou seja, o mangue só corre do lado esquerdo, o mesmo exemplo, similar ao exemplo anterior, né, que devido à ponte, né, e ter pequenos canais, né, como a gente pode ver na figura abaixo, que controlam, né, o fluxo, impede, por exemplo, que o manguezal colonize, por exemplo, para o lado direito. E, além disso, né, tem o impacto do lixo. Vocês podem observar, ó, esse canalzinho, ele é todo um canal artificial, né, sem coleta, né, correta do lixo, bastante poluído. Bom, pessoal, ainda falando dessa questão do impacto, né, gostaria de mostrar esse exemplo, que é bastante interessante, que é do baixo custo do Rio Ceará, comparando 4 décadas, a partir da associação entre a queda da atividade salineira, né, e pós essa desativação da atividade salineira, né, como o manguezal ele foi se restabelecendo, né, se regenerando. Bom, vamos olhar essas figuras do lado esquerdo. Vocês podem observar que o polígono verde seria os manguezais e o polígono rosa seria as áreas em que estava ocorrendo salina, né, tinha tanque de salina, de salineira, né. Eu quero que vocês peguem esse primeiro valor do manguezal aí, ó. Ele ocupava uma área de 308 hectares, isso para o baixo custo do Ceará, né. Em 97, esse valor do manguezal aumenta para 859 hectares, e em 2009, ó, passa de 1.000 hectares, ou seja, mais de 3 vezes 4 décadas atrás, né. Se vocês observarem, o polígono rosa, ele diminui muito, e o verde cresce muito. O que é que isso quer dizer? A gente pode até ver no quadro lá direito, né, a questão da regeneração, né, do mangue, né, naturalmente, né, ou seja, de 68 a 2009, ele aumentou consideravelmente, mais de 3 vezes, que demonstra, né, a grande capacidade de resiliência dele, né, após um impacto, né. E nesse mesmo trabalho,
a gente pode observar, por exemplo, um estudo de caso, dentro de apenas um tanque, né? Bom, essa figura do lado esquerdo, superior esquerdo, que vocês podem observar, que tem setor A, setor B, né? E a parte que, mais acima, né? Que da atividade salineira que está desativada, né? Queria que vocês observassem que tem alguns pontos, né? P1, P2, P3 até P6, que são áreas onde foi feito um estudo específico. Quais espécies de manguezais ocorrem. Lembrando que o polígonozinho vermelho é a área colonizada anteriormente a 2004, ou seja, uma área que se regenerou anteriormente a 2004, era uma área de salina, né, quer dizer, que agora se regenerou, né? O polígono, esse verde mais claro, foi uma área colonizada por manguezal anteriormente em 2009, e o verde mais escuro, né, uma área foi colonizada anteriormente a 2012, né? Aí, com isso, eu trago essa figura abaixo, esse gráfico abaixo, que vocês observam a distribuição dos pontos, P1 até P6, né? Sendo P1 e P2 esse setor A, né? Ou seja, uma área natural, desde a década, sempre foi natural, né? Nessa área mais natural, para que a gente observe, que nessa área mais natural, predomina essa partezinha, esse polígono vermelho, né? Que se refere à Rhizophyra mangue, né? Ok? A área mais protegida, né? Já nos pontos P3 e P4, a gente observa, né? O avanço do polígono amarelo, né? Que seria as avicênias. E, por último, no P5 e P6, né, o avanço da langunculária, né? Aí, com isso, eu trago para a figura acima, novamente, só que nessa foto, né, em que, no extremo direito da imagem, vocês observam, né, a área, né, que está sem a vegetação, que antigamente era atividade salineira. E o mangue, né, a langunculária, ela avançando em direção a essa área que está meio que como um apicum, né? Certo? Avançando em direção a ele, ou seja, novas colonizações. O que é que isso quer dizer? A gente pode dizer, por exemplo, nas áreas mais preservadas, né, verifica, né, grande presença de isófora, né, avicênia, ocupando a área tradicional, e as áreas mais impactadas, né, da regeneração inicial, você vê grande presença de lagunculária, né, ok? Bom, agora vamos falar de outro tipo de impacto, né, que é o impacto associado à atividade da carcinicultura, certo? E no caso eu vou focar basicamente a uma poluição, a um contaminante, né, que é o mercúrio, né, que é um metal contaminante. Aqui no caso a gente tem a imagem do grande tanques de carcinicultura não associado ao rio Javari, ok? Bom, e esses impactos ocorrem aonde? Ocorrem na água, no sedimento e na biota. Isso é muito importante. Bom, aqui vamos primeiro para a água, que é esse gráficozinho acima, né, superior direito. A gente tem 9 estações. Vocês observam que os valores de mercúrio, eles variam de acordo com estação em estação. Não vou focar aí. Vamos para a figura abaixo, né, inferior direito, dos sedimentos. Aqui, galera, são 2 testemunhos que foi coletado, né, testemunhos sedimentares rasos, de em torno de 1 metro, e o mercúrio, quantidade de mercúrio, ele se refere a essa linha, né, tem uns pontinhos pretos, né. No testemunho A, a gente observa que da superfície ao fundo, o teor de mercúrio vai diminuindo. Porém, no testemunho B, ocorre o inverso. A quantidade de mercúrio vai aumentando, certo? Vai crescendo e chega num ponto no meio dele que atinge um valor extremo, certo? Ok? Ou seja, grande presença desse importante metal contaminando o sedimento. Agora vamos para a biota, né? Na biota, aqui trago um exemplo, por exemplo, de um peixe, né? O baiacu. No caso, a gente tem uma relação em que, quanto maior o peso dele, né, maior a presença de mercúrio no organismo. Vocês podem observar essa figura, na relação peso versus mercúrio, ok? Isso a gente pode sintetizar nesse próximo slide. Aqui. O que é que esse slide traz para a gente? Bom, esse polígono meio verde, né, com bordas vermelhas, é como se fosse a simulação de um tanque, certo? De carcinicultura. E essas setinhas azuis é o que é adicionado ao tanque, por exemplo, anualmente, né? A ração, 920 quilos, calcário, né? 0,65, fertilizante, 0,03 quilos, né? E o camarão, que vai sair, né? Que é essa setinha vermelha,
vai sair em relação à quantidade de mercúrio, quilo hectare por ano, 197 quilos, né? Além disso, o que vai ser jogado, né, na planície fluvio-marinha de material particulado de suspensão, em torno de 156 quilogramas, certo? Isso vai para onde? Esse material que está em suspensão na água, né? Vai para a biota, o peixe, por exemplo, o camarão, mais o sedimento, certo? Como a gente viu no slide anterior. Aí eu trago um gráfico abaixo, em que a gente vai ver a relação, quais os tipos de organismos que absorvem mais o mercúrio, como peixes, moluscos e camarão, certo? E aqui no lado direito a gente verifica se é o exemplo de um camarão, galera comendo camarão, né, com grande quantidade de contaminantes, né, no caso do... Bom, ou seja, vocês observam, né, a quantidade de impacto associado, no caso, eu só estou demonstrando, basicamente, só da cassinicultura, não vou nem mostrar da salina, né, mas, por exemplo, só o impacto associado da cassinicultura, né, impacto de grandes proporções, né, tanto do ponto de vista da contaminação, né, do meio em si, como dos alimentos que vai ser distribuído, né, vai ser vendido e tal. Bom, e o último tópico da nossa apresentação é a relação dos manguezais, né, com as mudanças climáticas, ok? Nessa figura, eu tentei trazer ela, que ela é bem sintética, né, que é um fluxograma, né, em que ele apresenta uma síntese, no caso da relação das mudanças climáticas. Eu não vou adentrar nela, porque é um mundo, uma miscelânea de coisas, né, vou entrar basicamente na relação da mudança climática para o manguezal. Bom, a mudança climática, basicamente, de maneira bem geral, né, a gente associa a questão do aumento do CO2, né, atmosférico, aí, consequentemente, o aumento da temperatura, né, aí isso vai levar um aumento de eventos extremos, subida do nível do mar, alteração de corrente oceânica, o regime de precipitação de chuvas vai modificar, né, e, consequentemente, isso vai impactar a nossa costa, né, e, consequentemente, o manguezal. Aí, com isso, a gente chega nesses polígonos vermelhos, que seria mudança de salinidade, afogamento do manguezal, alteração do balanço sedimentar, erosão e mudança na produtividade da planta, certo? Ok? Bom, e essa figura abaixo é uma figura que eu quero que vocês memorizem ela, certo? Que daqui a pouco a gente vai precisar de lembrar dela, né? Que aqui no caso, essa figura abaixo, ela demonstra a importância do manguezal protegendo a costa para um possível, por exemplo, subir de nível do mar a curto prazo e ou proteção como, por exemplo, uma grande ressaca, né? Se vocês observarem a figura acima, onde está a seta, né, o mangue, ele protege fisicamente, né, as ocupações que estão à retaguarda. Já onde não tem o manguezal, vocês podem observar, a área foi inundada, ou seja, o mangue tem essa característica de proteger contra a inundação, ok? Com isso, quando se fala em mudanças climáticas, né, fala-se muito em projeções, certo? Aqui nessa tabela, vou mostrar para vocês a relação entre a área que é coberta por manguezal, basicamente aqui na América do Sul, e o impacto das mudanças climáticas até o fim do século, ok? Bom, quero que vocês observem o fim da tabela, né, que está o polígono da América do Sul, né, onde na América do Sul a gente observa que a área de manguezal que ocorre é mais de 1,5 milhão de hectares, né, ou seja, isso equivale, aí tem esse polígono verde, cerca de 11% do manguezal no mundo, ele ocorre na América do Sul, certo? No outro polígono verde, a gente observa que a taxa de subida do nível do mar, né, até 2100, pode ser em torno de 2 a 3,5 milímetros por ano, isso a gente vai já falar mais. E no outro polígono, a gente observa essa questão do aumento da temperatura, que provavelmente vai ocorrer, né. Para finalizar essa tabela, vocês observam onde está a setinha, né, que é a questão da alteração da precipitação, aqui na América do Sul, né, que ela vai ocorrer, certo? Sendo que isso vai ser variável com a localização, né? Então, por exemplo, na parte oeste e sudeste da América do Sul, essas mudanças na precipitação, elas vão ser positivas, vão aumentar. E já em outras áreas, como o Nordeste, tende a diminuir. Ok? Agora, quero mostrar para vocês a importância de a gente deixar preservado o manguezal, ou seja, os benefícios. No caso, a gente tem duas imagens aí, certo?
A de cima é benefício anual e abaixo é benefício, no caso de projeção, até o fim do século, certo? Nessa figura, a gente observa 3 situações. Lembrando que o polígono mais claro, cinza claro, é com manguezal, e o polígono cinza escuro, né, sem manguezal. Onde, nesse A, a gente verifica terra inundada, né? Como a gente viu naquela figura anterior, que eu mostrei para vocês, tentar lembrar dela, né? O que a gente observa? Se a gente deixar o mangue preservado, ou seja, não for desmatado, pode-se, né, que evite, né, que 35 mil quilômetros quadrados de área seja inundada, certo? Na figura B, né, em relação a pessoas expostas, se a gente deixar o manguezal preservado, a gente pode evitar que 15 milhões de pessoas sejam afetadas. E no exemplo C, a questão das perdas, né, ou seja, dinheiro, né? Se o mangue estiver presente, pode ocorrer um benefício de até 65 bilhões de dólares, ou seja, a importância de se deixar preservado esse ecossistema, né? Isso nos leva à figura abaixo, que é o benefício do mangue, né, para evitar inundação, né, consequentemente danos, né, como erosão, com a tendência de subir o nível do mar, né. No caso, esses mesmos 3 exemplos de terra inundada, pessoas afetadas e perdas de dinheiro, né. No caso, se a gente trazer até a projeção daqui a 100 anos, né, no fim do século, a gente observa-se que, né, comparando com esse valor anual, que eu acabei de falar com vocês, né, por exemplo, em relação às áreas inundadas, você pode aumentar 3 vezes, né, o benefício de deixar preservado. No caso, você pode preservar uma área de até, por exemplo, 97, né, mil quilômetros quadrados, né. Você pode evitar, por exemplo, que 37 milhões de pessoas sejam afetadas e que tenha percas de mais de 270 bilhões de dólares. Ou seja, a importância do manguezal não só para agora, mas para o futuro, né. Ainda nessa questão de projeção, a gente tem essa tabela, certo? Mas ela basicamente é para o fim do século, 2081 a 2100. Aí eu trago 3 variáveis para vocês: salinidade, precipitação e subida do nível do mar. Para essa parte norte da América do Sul, como está o Nordeste, né, prevê uma salinidade aumentando até meio, certo? E precipitação caindo de até 40%. Ou seja, isso é muita coisa, caindo 40% de chuva, né? Quase a metade. Ou seja, você pode passar, por exemplo, de um ambiente semiárido para árido, em alguns locais, né? E uma subida do nível do mar de até 0,24 centímetros. 24 centímetros, desculpa, que é 0,24 metros, né? Isso é uma subida do nível do mar considerável, certo? Lembrando 20 centímetros na zona costeira, principalmente em áreas planas, como está o manguezal, né? Isso pode significar quilômetros adentrando a planície de um vale, ok? E essa figura abaixo seria do mesmo trabalho dessa tabela acima, só que dando uma ênfase nas áreas onde não tem os polígonos, né, que tem essa setinha aí que significa desmatamento, que o autor destaca, né, que o principal impacto, por exemplo, no mangue que ocorre aqui na nossa área é a questão do desmatamento. Ele projeta isso para o futuro, né, que pode causar o desmatamento causa mais impacto do que a própria questão, por exemplo, da salinidade e tal, ou seja, um fator bastante alarmante, né, o desmatamento. Bom, e como esse ambiente que a gente está observando, ele é muito alterado, né, necessita-se muito de compreender, né, a sua dinâmica, a gente vem para esse diagrama aí de vulnerabilidade, que está na figura do lado esquerdo, né. Lembrando que a vulnerabilidade para esses ambientes de manguezais, você parte de 3 esferas, como vocês podem ver na figura, né, das medidas, tipo, você compreender o registro, né, do subnível do mar, os componentes que ocorrem no ambiente manguezal, como maré, né, a elevação do local na topografia, e a última variável, a dimensão, certo? Que a dimensão é subdividida em 3, né, que é a exposição, a sensibilidade e a capacidade adaptativa do ecossistema manguezal no qual está localizado, ou seja, como ele vai meio que reagir, por exemplo, a um processo de subida de nível do mar, né? Como é que vai ocorrer? Vai ser totalmente destruído, vai ser parcialmente, vai migrar em direção ao continente, né? Aí com isso que a gente chega nesses 2 exemplos do lado direito, que é uma relação entre subida do nível do mar versus os manguezais, em 2 situações de litoral, um ambiente de micromaré e macromaré. O que é que isso significa? O ambiente de micromaré é que, tipo, por exemplo, micromaré do sudeste do Brasil, do sul, né,
porque a maré tem uma pequena variação entre a maré alta e a maré baixa, em torno só de 1 metro, certo? No caso desse exemplo. Até 2, pode a micromaré, né, de 0 a 2. E macromaré é acima de 4 metros de variação. Vamos primeiro, por exemplo, da micromaré, embaixo, que é típico do sul do Brasil, micromaré, por exemplo, né? O manguezal, né, que está pintado de verde, né, seria a localização dele atual, né, em que o 0, que é o nível médio do mar, você pode ver a linhazinha aí, ó. E a variação da maré é demonstrada, né, pela a setinha, a linha preta, né, com setinha para cima e para baixo, né, demonstra que ela sobe e desce. Se a gente aumentar isso mais 1 metro, né, aí a gente já vem para outra linha, que é a linha onde está o 1, né, onde esse mangue que estava aqui, né, que já tinha esse polígono verde, né, preenchido, a gente já pula para outro manguezinho que está mais interior, né, que é um fundo branco, né, com um polígono verde escuro, né, ou seja, o mangue, ele meio que migrou em direção ao continente, né, e esse que está na posição atual, com essa subida de 1 metro, ele pode ser totalmente destruído, certo? O exemplo acima de macromaré, a situação é um pouco mais complexa. Macromaré a gente conta, por exemplo, no Pará, no Maranhão, né? Por quê? Porque a amplitude da maré, vocês observam, é acima de 4 metros, né? Isso vai ter uma miscelânea de adaptação do manguezal muito grande, que vocês observaram, tinha 2 situações, né? A perda de um e ele se readaptando, né? Já no macromaré, você já observa, né, uma maior mobilidade de adaptação, né, que seria a capacidade adaptativa com a subida do nível do mar, né? Ok? Porque variação de 1 metro no ambiente de micromaré, né, isso vai significar quilômetros de variação, diferente de ambiente de micromaré, ok? E aqui no Ceará a gente se enquadraria onde? Nossa, é a mesma maré, ou seja, a maré está entre 2 e 4 metros, né, de amplitude. Seria uma transição entre esses 2 ambientes, mas tendendo para a macromaré, certo? Bom, a partir dessa diagrama de vulnerabilidade, né, a gente vem para essa tabelinha informativa do Ellison, né, que ele vem propor, né, a questão das estratégias de gestão para promover crescimento de manguezal, né, ou seja, é aquilo que a gente viu naquela figura, né, com o manguezal, por exemplo, você tem uma repercussão, por exemplo, de proteção totalmente diferente do que você não tem no manguezal, né, ou seja, você protege o litoral tendo o ecossistema, seria meio que uma barreira natural, né. Aí ele vem propor estratégia de gestão, e ele elenca 3 fatores muito importantes, que está marcado aí nesses polígonos azuis, né? Seriam os fatores naturais, a saúde do mangue e a ação de gerenciamento, né? A partir desses 3 tópicos, ele sugere algumas ações, né, para aumentar a questão da regeneração do mangue, né, para proteger o litoral. Como, por exemplo, ações de gerenciamento, ele fala que as barragens da bacia hidrográfica interior, elas podem ser, de acordo com a engenharia que ela é produzida, né, ser readaptadas, por exemplo, permitindo que o sedimento passe, seria um exemplo, né. Em relação à saúde do mangue, né, você compreender, quantificar a questão do crescimento das raízes, né, e fatores naturais, você quantificar os processos que ocorrem no litoral, ou seja, a partir desses 3 fatores importantes, né, do gerenciamento, da saúde, compreensão da saúde do mangue e dos fatores naturais do meio, né, para você planejar, né, um futuro, né, para esse ecossistema. Bom, finalizando essa parte de relação de mudança climática e tal, no manguezal, e ainda falando do carbono, né, eu trago esse trabalho, que ele é bem recente, eu trouxe aqui basicamente para demonstrar para vocês de novo a questão do carbono, né, só que aqui no mangue que foi restaurado, né, ou seja, a mangue estava degradada há uma década, e foi quantificado, né, o crescimento dele durante uma década. O que eu quero que vocês observem, esse polígono verde, né, e o que está marcado em negrito, né, nordeste do Brasil, é o exemplo que eu quero mostrar para vocês, durante uma análise de 10 anos aí. Eu quero que vocês vão para a setinha, do estoque de carbono ali, setinha azul. Vocês observem um valor de 42, né? 42 megagramas por hectare, né? Se a gente fizer uma comparação com a setinha baixa, que é 10,5, né? Que é o exemplo, por exemplo, do Equador. Ou seja, 4 vezes maior essa parte do Atlântico, né, do Nordeste, do que, por exemplo, o Pacífico leste do Equador, né? E esse nosso valor, 42, né, megagrama por hectare, é bem similar, por exemplo, à Tailândia, que aí eu estou setinha que está embaixo, ó,
que é um dos locais que tem grande biodiversidade, né, heterogeneidade de espécies de mangue, né? Ou seja, o que demonstra grande capacidade de resiliência, né, de readaptação do manguezal nesse nosso ambiente, nesse litoral semiárido. Bom, agora eu vou trazer, só trouxe esse exemplo, que era a relação, né, de que essas mudanças climáticas, elas podem ter, por exemplo, aqui no Ceará, né. Aqui, galera, é uma figura lá do rio Aracatimirim, sabe, o fim do estuário do rio Aracatimirim, onde foi analisado, aproximadamente 20 anos, menos de 2 décadas, na realidade, né, então, 15 anos, a evolução das áreas ocupadas pelo mangue, né. O que eu observou do início da década de 90 para o fim da década de 2000? Que o manguezal, ele cresceu mais de 400%, mais de 400%, né. No caso aqui, vocês podem observar na legenda, ó, o manguezal que aumentou é esse que está meio quadriculado, né, ou seja, aumentou mais, né, tem mais. Normalmente ocupando, né, ele cresceu em cima de apicuns, de salgados, né, mas por que isso ocorreu? Aí esse é o questionamento, né. Aí os autores, tentando responder isso, eles associaram a 3 fatores. Primeiro, que não é só a questão, por exemplo, das mudanças climáticas, mas fatores locais também. Resumindo, ele fala que os fatores locais influenciam esses fatores mais do que a mudança climática na escala do tempo atual, né? Mas, por futuro, as mudanças climáticas podem ter uma influência ainda maior, né? Vai aumentando. Aí ele fala 3 fatores, né? Primeiro, é o baixo aporte de água doce, devido a barramentos nos rios, ou seja, as barragens, né, elas impedem que a água e sedimentos cheguem ao baixo curso, né? Isso pode favorecer, por exemplo, que salinidade fique, por exemplo, muito tempo em determinados ambientes, né? Queda de prestação anual, certo? Esse queda de prestação anual não seria, por exemplo, um fator local, mas de cunho mais global, né? Aí poderia entrar a questão das mudanças climáticas. E o último, como a consequência, né, dos dois, como não tem água doce chegando, as forçantes marinhas, como a maré, ela aumenta. Ou seja, esse ambiente aqui, que era um ambiente meio fluvial marinho, hoje ele é basicamente um braço de mar, certo? Também a continuação do mar, porque os teus salinidades são basicamente muito grandes o ano inteiro. A exceção é quando chove, certo? Aí isso, alguns autores como eles aqui, Godoy e Lacerda, apontam essa questão como sendo até um dos responsáveis, né, por esse grande aumento de manguezal, que não é visto só no Aracatimirim, como a gente viu lá no início, né, basicamente no estado inteiro, observaram esses aumentos do manguezal. Mas eu elencaria mais um também, sabe, que seria, por exemplo, questão de efluentes, né, de ligação clandestina, né, esgoto, né, para esses ambientes, pode aumentar a quantidade de matéria orgânica e tal, eu acho que isso também tem um fator importante no aumento do manguezal. Bom, galera, eu falei, sintetizando, né, falei da importância da relação de mudança climática, né, e sempre com fatores antrópicos relacionados, né, mas o manguezal, ele ocorre, por exemplo, uma destruição, uma degradação natural, certo? Aqui no caso, eu vou dar 2 exemplos. Né? Primeiro, esse desse slide, que vai estar associado basicamente à questão do balanço sedimentar na costa, que pode ter o homem também influenciando, mas aqui no caso, vamos imaginar que seria sem o homem, sem o homem isso aconteceria também. Aí, no caso, eu trago 2 exemplos. Outubro de 2006 e outubro de 2010. Eu quero que vocês observem a setinha. Se você observar a setinha, você observa que ocorreu um rompimento, né? Aí a gente tinha um spit, né, na figura 2006, o spit, esse cordão arenoso que está conectado ao continente. E em 2010 ele foi rompido, tá vendo? Aí vamos agora para a figura 1 e 2. Na figura 1, o mangue, né, em destruição, porque a ação da onda não está mais abrigada, não tem mais o cordão litorâneo na frente, né, protegendo ele, a ação das ondas vai destruir ele. Aí a gente chega na figura 2, ó, que a gente observa o avanço da destruição do manguezal, né, e a tendência de soterramento. A gente pode até ver uma areinha ali, ó, ou seja, com essa tendência de não ter mais a barreira arenosa na frente, esse mangue vai tender a ser soterrado, ou seja, isso é bastante comum, é um fator natural, certo? A destruição do mangue. Um outro fator natural de destruição do ecossistema manguezal é o soterramento por dunas, certo? Aí a gente observa, por exemplo, a migração de dunas, barcanos, barcanoides, ali vindo de Jericoacoara em direção à planície fluvial lagunar do Rio Guriú, na divisa com Camusim, certo? A tendência aí de soterramento desse ecossistema, certo? Ou seja, um processo que é bastante comum aqui no litoral do Ceará.
E para finalizar, galera, a gente vem aí com um questionamento, né? Manguezais, né? Desde quando ele ocorre na nossa costa? Né? Na literatura, a gente observa que tem manguezal, né, no litoral do mundo há muito tempo, né? Quaternário, Neógeno, Cretáceo, tal, se observa, né? Mas a gente for considerar apenas a costa do Ceará, né? Junto com esses ambientes que hoje ocorrem, né? Praias, planos marinha, né? Estudos que já foram realizados, né? Qual seria, por exemplo, a idade mais antiga que foi encontrada, né? Aqui, no caso, eu trago um trabalho que foi feito no estuário do rio Coreão, né? De Rodrigues, 2014, né? A partir de uns estudos de sondagem, testemunhos, ou seja, ela coletou a amostra, né, do solo abaixo do piso, né? Ou seja, abaixo do solo, em sua superfície. Pode ser representado, por exemplo, por uns tubos pretos, que vocês podem observar na imagem, no fundo vazio, só a delimitação do polígono preto, na vertical. Ela penetrou até cerca de 20 metros, até chegar na base do vale, né, que é do grupo Barreiras, né? Ou seja, esse material foi todo preenchido, né, o ambiente basicamente estuarino, né, a partir de 8 mil anos. Ela identificou que o ecossistema manguezal, nesse ambiente, ele pode ter iniciado, né, há 8 mil anos atrás. Ou seja, essa é a amostra, por exemplo, mais antiga que eu conheço aqui, né, do Ceará, de ambiente manguezal. Ou seja, nos outros 8 mil anos, a gente se pode bater o martelo que tem manguezal, por exemplo, na costa do Ceará, né? Mas por que esse período? Esse período não é por acaso, certo? Vamos fazer um raciocínio aqui, certo? Vamos imaginar, galera, 20 mil anos atrás, certo? Imagine 20 mil anos atrás, o nível do mar está nessa cota atual, né? 20 mil anos atrás, esse nível do mar que está nessa cota que a gente conhece hoje, ele estava cerca de 120, 130 metros abaixo do atual. Tá? Ou seja, estava muito inferior. Consequentemente, o perfil de equilíbrio dos rios mudou totalmente. E a base do rio de erosão era onde você vê o início do laranjinha, aí na base dessa figura, certo? Do polígono laranja, da figura à esquerda, né? Erodido. Aí, galera, em torno de 15, 14 mil, do mar começou a subir, né? E, com essa datação dela, com 8 mil anos, iniciou a formação dessa baía estuarina, né, com manguezal, ou seja, iniciou o afogamento desse vale com a subida do nível do mar, né, de subida do nível do mar, perdurou até cerca de 7 mil anos atrás, o nível do mar atingiu a cota atual, né, 7 mil anos, aí subiu mais um pouquinho, até 5, e começou a cair, até atingir a cota atual, certo? Basicamente, essa curva de elevação do nível do mar para a nossa costa nos últimos 20 mil anos aí, ou seja, a idade mais antiga de mangue que foi encontrada, né, associada a depósito de lama, em torno de 8 mil anos. E aqui no lado direito é um exemplo das faces sedimentares que ela encontrou dentro do tubos que ela perfurou, certo? De até 20 metros. Ok? E aqui algumas referências, pessoal, ok? E era basicamente isso. Show, meus parabéns, João, pelo ensinamento, né, pelos slides. E quem quiser fazer alguma pergunta, sinta à vontade. A Natália e o Vinícius vai recolher. Mas eu tenho algumas, né? Tenho várias perguntas, praticamente quase uma coletiva, mas quase a maioria você respondeu no seu slide, né? Eu achei tão importante aquela parte quando você fala sobre o mercúrio, né? Eu fiz alguns trabalhos sobre, e a gente meio que ficou pensando que a ação antrópica meio que criou um ciclo alimentar de mercúrio. Como, por exemplo, a gente faz a contaminação desse mercúrio, micro-organismos se alimentam dele, peixes maiores se alimentam, e, consequentemente, né, vem a pesca e, posteriormente, a contaminação humana. Então, nós mesmos, com essa interferência antrópica, nós mesmos prejudicamos, né? Como você também falou sobre o desmatamento dos manguezais, que é tão importante, tanto na parte econômica como social, justamente na parte do desmatamento dos manguezais, que vem alagamentos, preços econômicos, sociais. E eu queria ter uma pergunta sobre as famílias, as comunidades que moram próximo a esses manguezais e por cultura, por costume ou por não saber, ele tem situações. E como é o caso deles, né? A lei, a prefeitura tem de tirar essa família daquele local de APP, ou
tende a deixar, né? Qual é a circunstância que eles tendem a fazer nesse caso? Bom, Antônio, eu não entendi o finalzinho da tua pergunta. É a questão das comunidades tradicionais, Por da conta ocupação. da ocupação, né, daquela sociedade já no manguezal, né, famílias que já moram lá há tempos, Certo, que certo. fazem desmatamento para cultivar os animais próximos. Aí eu queria saber sobre a questão da lei, né, como é que acontece. Bom, Antônio, fazendo uma análise aí de alguns trabalhos publicados, né, em comunidades tradicionais, seja nessas áreas de planície fluvimarinha, né, fluvo-lagunar, ou desses ambientes lagunares, como tipo de Itarema, né, você verifica que essas comunidades, basicamente, o impacto delas é mínimo, sabe? É basicamente para a subsistência, né? O impacto mesmo, ele advém, por exemplo, principalmente a partir da década de 80 e tal, com a carcinicultura, e a salina um pouco mais antigo, né? Principalmente no Rio Grande do Norte, que já vem há alguns séculos, né? Mas a questão das comunidades tradicionais mesmo, como a gente observa em alguns trabalhos realizados lá no UFC, na verdade, eles que são impactados, né? Com, por exemplo, atividade de aerogeradores, com esses tanques de carcinicultura, porque, por exemplo, eles vão se alimentar lá do caranguejinho, né, que vai pegar tal, que pode estar contaminado com mercúrio, né? E o mercúrio, por exemplo, ele pode desencadear uma série de doenças, né? Até câncer, né? Tal. É bastante complexa a situação. Tem a legislação para isso, né? Eu até cheguei a mencionar, né? Tem um Código Florestal e tem outra que eu acabei me esquecendo aqui, o número dela, que ela fala do apicultura salgado, né? Que essas atividades de carcinicultura e salinas, elas são liberadas, né? Onde tem esse apicúndio salgado, né? Que são aquelas arenas planas, né? Que não tem o manguezal em si, né? Mas o manguezal tem que ser preservado. Porém, como a gente viu no exemplo, quando se vai construir o tanque, né? Como é sempre retinho, né? Eles sempre desmatam uma área associada ao mangue também. Resumindo, o impacto mesmo quando ocorre é associado, né, a alguma atividade econômica de grande porte que é instalada, né? As comunidades tradicionais, os impactos normalmente são bem pontuais, né? Até insignificantes. Os impactos mesmo são mais com as grandes atividades, né? Ok? E em questão do desmatamento, eu estava lendo alguns trabalhos, os projetos, e 10% das emissões de carbono causadas pelo desmatamento são fruto da própria destruição do mangue, né? E vale ressaltar que o manguezal tem um papel importante do sequestro, como você falou, da fixação do carbono, né? E consegue um armazenamento no seu solo 50 vezes mais do que da floresta tropical. Então, como até você falou no slide, a gente tem um polígono de vegetação manguezal pequena, só a fixação, né, a importância do sequestro de carbono do manguezal tem da sociedade. Então, a gente às vezes vê essa vegetação frágil, pequena, e empreendimentos tendem a destruir para fazer, enfim, negócios, e acaba destruindo esse ecossistema, não apenas a parte de vegetação, mas também a biodiversidade, a vida, né? E também eu queria falar sobre o processo de lançamento de efluentes nesses manguezais, não tratar tanto de empresas como também de casas, pessoas que moram próximo, né? Aqui no Ceará, existe essa grande quantidade de efluentes lançados próximo a manguezais ou já tem essa lei para não ter lançamento, ou a lei é bem mais rígida do que o normal? Não, basicamente, só basta tu ir a campo. Se tu for a campo, escolhe aí, sei lá, três planos de marinha dessa, tal, um ambiente lagunar, você observa muitas ligações clandestinas, até de próprias empresas mesmo, como, até dei um exemplo de Itarema, né, mostrei uma imagem lá, de um barco atracando, né, no porto, aí atrás daquela imagem tinha uma área, né, que eles processam pescado, né, e as empresas, elas mesmas, a conexão, né, dos efluentes, né, em alguns locais não é conectado com CAGES, né, tal, já dispõe direto no manguezal, né, aí isso tanto dessas atividades, né,
industriais, como também das comunidades tradicionais também, porque às vezes, né, elas nem conhecem, né, nem sabem que poderiam, né, ter um encanamento passando ali, tal, corretinho, né, tal. Falta uma questão de educação ambiental também, em alguns locais, mas, de maneira geral, isso é bastante comum, infelizmente, nas planícies fluvimarinhas. Por isso que até eu elenquei, quando mostrei o slide da planície fluvimarinha do Aracati-Mirim, né, que aumentou 400% a quantidade de mangue em menos de 2 décadas, né? E essa questão dos efluentes, com certeza, tem a ver, sabe? Tem relação com esse crescimento do manguezal, às vezes com a taxa muito elevada, né? Isso, eu queria também, só para tu explicasse um pouco sobre a importância do mangue para impedir a erosão e, ao mesmo tempo, estabilizando a costa, né? Qual a importância do mangue para o processo de erosão? Pronto. Eu mostrei no primeiro slide, quando falei de mudança climática, eu mostrei um slide comparando, né? Uma costa com a vegetação, né, do manguezal na frente e outra sem. Na que não tinha manguezal, no primeiro evento de alta energia, na ressaca, né, por exemplo, inundou a costa, né? Já se você tem um cordão de areia, ou, por exemplo, um manguezal, o primeiro anteparo vai ser ou a barreira ou o manguezal, por exemplo. Não vai ocorrer inundação na costa, né? Só se esse processo continuar por muito tempo, né, até chegar na costa. Mas o mangue, além dele ter essa série de importâncias que a gente falou, como você apontou aí, né, ser sumidor de carbono, né, tem uma importância muito grande, econômica e tal, tem essa importância de ser uma barreira contra a erosão, né. Eu mostrei o slide lá de Tarema, né, que tinha um cordãozinho de areia, tipo Spit, né, e quando ele começou a ser erodido, a ação das ondas começou a destruir o mangue, né? Se não tivesse aquele mangue ali, ia destruir o porto que estava atrás. Tá entendendo? O mangue, ele tem esse papel de ser uma das primeiras barreiras, se não a primeira, né? No caso, onde a gente tem esses cordões de areia, a primeira barreira contra erosão, né? No caso, uma inundação, não fosse ser nada de subnível do mar, seria o cordão de areia, né? Em locais em que se já está perdendo o cordão de areia, é o manguezal, né? Ele pode ter esse papel, né? Também de segurar, pelo menos momentaneamente, a erosão e ou inundação. Bem, então, gente, quem tiver algumas perguntas, pode falar, tá bom? Tô aqui no chat. E aproveito agradecendo ao Antônio Rodrigues Chimenez Neto, né, doutorando, vinculado ao Laboratório de Geologia e Morfologia Costeira Oceânica, LGCO, né, uma grande importância, entendimento do manguezal para a nossa vida, principalmente na situação que a gente estava vivendo nesse mês, sobre empreendimento aqui no Parque do Cocó. Cocó não, esqueci o nome daquele local. Enfim, então isso. Então a gente procurou muito entender, né, estudar sobre os impactos daquele local. E a gente, como um acadêmico de geografia, tem que entender sobre sua importância, né? Discutir sobre isso, não apenas na universidade, como também nas casas, perto dos amigos, porque tem muita gente que tem ainda falta de conhecimento, até mesmo julga outras pessoas por não entender ou saber, né? Então, é uma grande importância. E esse mês do manguezal veio, né, em cheio para a gente discutir sobre isso. Então, acho que não vai ter nenhuma uma pergunta, né? Então, novamente, eu te agradeço muito, Tião, pela tua palestra, principalmente falo pelo 10 Gel, eu como diretor de projetos, que foi um dos eventos dos melhores e primeiros, né, e melhores da EGEL. E se tiver alguma coisa aí para complementar, sinta-se à vontade. Eu que agradeço, Antônio, aí, pelo convite de conversar um pouquinho aí com vocês. Só dando uma pinceladazinha lá da questão da Sabiaguaba, né, vai estar falando aí direto, né, tal. Aquele ambiente, né, no caso do empreendimento, não só aquele mas se a gente fizer uma análise da escala regional do baixo curso, né, daquela bacia hidrográfica, a gente observa-se muito que ali é um ambiente de duna, né, sem sombra de dúvidas, é um ambiente de duna que ela, em alguma parte, ela ia migrar em direção ao mangue, né, ia soterrar aquele mangue, ou seja, um processo natural,
E na retaguarda, em alguns locais, e já fixada no caso, em alguns locais, como até perto daquela rodovia, né, a gente passa, tem uma duna grande, né, aquela duna também, ela está ativa, né, ela iria soterrar uma parte da foz do rio, né, isso é um processo natural, que demonstra que ali é mesmo um ambiente de duna, né, tinha esse questionamento se era duna ou não, e esse processo de soterramento de mangue, né, consequentemente ele vai mudar, né, normalmente muda o fluxo do canal, né, em baixo curso, pode até, em alguns locais, fechar por completo. A gente tem um exemplo disso de migração de duna, né, fechando um baixo curso de rio, como, por exemplo, ali na Lagoa do Catu, né, Lagoa do Uruaú, a gente observa que grandes campos de dunas, né, bloquearam, né, que era um ambiente flúvio marinho, transformou numa planície lacustre, flúvio lacustre, né. Demonstra que a atividade eólica pelas suas dunas apresenta um importante papel também nesse modelado, ok? E é basicamente isso, assim, para falar para vocês, novamente agradecer o convite e até mais, boa tarde. Pô, gente, então, muito obrigado a aqueles que compareceram, né? A EGEL futuramente vai ter outros projetos e provavelmente, depois da melhora do professor tutor nosso, Meneleu, a gente vai começar a emitir certificados futuramente, né? Quando a universidade voltar às suas atividades normais, iremos passar pelo conselho até que fixar realmente a EGEL na UES. Depois disso, a gente vai começar a voltar a fazer outros projetos de trabalhos. Até então, a gente vai postar algumas coisas também no site. Então, cara, gente, muito obrigado, viu? E boa tarde, até a próxima. Valeu.